Vamos lá? Vamos. Um amigão tá escrevendo aqui pra gente, Caio. Ô Caio, como ter a fé que impulsiona aquele que não vê graça na vida para lutar, viver, para buscar? Eu preciso disso. Meu filho, a única maneira é a gente se levantar e andar, porque a fé não tem nada a ver com achar graça em nada. Disso. Sinceramente, Braulinho, Sim? tirando... Achar graça eu sou um em bem-aventurado, porque eu amo a minha mulher que me ama, eu tenho filhos a quem eu amo e que me amam, e até aqui eu tenho 5 netinhos a quem eu amo, e eu sei que eles me amam. E eu tenho amigos que me amam, e eu os amo. E eu tenho a pregação do Evangelho, que é o que me dá ânimo para levantar todo dia e pregar e viver. Aham. Mas se você chegasse e olha, todos os meus queridos fossem tirados desse mundo, eu iria me suicidar? Certamente não. Mas eu iria me levantar todos os dias sem a menor vontade de continuar nesse mundo. E viria sentar aqui nessa cadeira, brother. Talvez para chorar os primeiros 2, 3 anos em tudo que eu dissesse. Me remetesse para eles em choro e lágrimas. Mas o Consolador iria me consolar e eu mesmo com vontade todo dia de partir para estar com eles, eu estaria aqui pela fé. Sem nenhuma emoção, sem nenhuma sensação, sem nenhum prazer químico, sem nenhum tesão psíquico, sem nenhum estímulo físico, sem nenhuma fantasia emocional, mas ia estar aqui só porque o justo vive pela fé e porque eu só estaria sentindo o esmagamento da minha solidão em saudade deles, mas é na direção deles e seria que eu estaria indo, é só uma questão de aguentar. Tem gente que vem a esse mundo sem nenhuma razão legal. Eu ainda tenho até aqui a bem-aventurança dessas coisas que eu confesso, que me são tão boas, que me fazem tanto bem, como a minha mulherzinha que me jogou um beijo ali agora. Agora, há aqueles que nasceram em lares onde os pais não gostavam deles, aonde até aqueles que os cuidaram, tios, tias, deixaram claro que eles eram um peso. Eventualmente, quem os adotou fez isso por compaixão e não por aquele privilégio do amor que escolhe livremente. E aí o cara vai olhando em volta e compara a vida dele com o mínimo de felicidade normal que algumas pessoas ainda têm na vida e se pergunta por que ele é um ser tão destituído de tudo que ajuda a viver. E na vida dele ele nasceu emocionalmente mendigo de todos os estímulos de amor, de carinho, de graça e de apoio para existir. E a vida é frequentemente perversa. De um lado tem um vizinho com uma casa cheia de 8 crianças felizes, do lado de cá tem um outro vizinho desamado pelo pai, pela mãe, traído pela mulher, sozinho, angustiado, que não encontra em nada na vida uma razão melhor para viver e só tem vontade de morrer. Eu sei que você está me falando de um cenário assim. Aí, meu filho, a única coisa que sobra é a única coisa que é, a saber que o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. Esperando contra a esperança, encarando o sol se transformando em trevas e a lua em sangue, vendo os peitos de leite murcharem na alma humana,
o amor se esfriar, a solidariedade sumir, o egoísmo crescer avassaladoramente como peste existencial na alma da humanidade, e o cara fica querendo um afago que não vem de lugar nenhum. Parece que ele nasceu órfão de todos os carinhos, de todos os afagos e de todas as possibilidades. A vida dele é tão tristonha que ele chega a naturalmente crer no espiritismo kardecista. Ou seja, que ele está aqui pagando por alguma coisa, porque não é possível que seja tão ruim assim. Isso eu falo daqueles que pelo menos têm todos os membros inteiros, todas as funções sensoriais perfeitas. Mas tem amigos nossos que não têm a capacidade de mobilidade em nenhuma direção, que dependem completamente dos outros até para se fazerem compreender do ponto de vista da oralidade, da comunicação vocal. Aí o cara vai acordar com o quê? Com a euforia do terceiro céu. Ele tem que aprender todo dia a viver pela fé. Se você começa todo dia a dizer: eu não tenho nenhuma razão emocional, psicológica ou social para me levantar, mas eu vou me levantar assim mesmo, e se põe em pé, todo dia você se põe em pé. E você anda, andando e chorando enquanto semeia, como eu falei ontem. Esse processo, esse andar e chorar enquanto semeia, simples andar, é um exercício. Eu ficar sentado aqui esperando uma emoção me levantar, um grande sentimento, uma grande eclosão eufórica me levantar, só vai me acontecer se eu me tornar um ser com diagnóstico bipolar. Só. Porque hoje eu estarei na depressão e amanhã eu teria um pico de euforia, mas nada disso tem a ver com saúde, só tem a ver com adoecimento psicológico. Mas se pela fé eu decido me levantar e eu decido andar, esse é o movimento que Jesus mais ensina a fazer: levanta E vai. Toma teu leito, toma o que você trouxe para cá como signo de impotência e anda. E vai. Esse processo vai mudando a minha mente. Se eu ando contra toda a falta de vontade de andar, se eu me ponho em pé contra toda a vontade de me colocar em pé, e se eu persevero contra toda a vontade de perseverar, eu me fortaleço na ida, me fortaleço na volta, e amanhã me levantarei um pouquinho mais forte. E se eu continuo a fazer isso todo dia sem dar atenção a sentimentos, nem a emoções, nem a sensações, mas faço isso por uma determinação mental de fé, por uma escolha pela vida que tem a ver com a minha consciência em fé, eu vou me fortalecendo sem dar satisfação à minha fraqueza. Isso é que é maravilhoso. Eu vou me fortalecendo sem dar satisfação à minha fraqueza. Show. Eu não escrevo um salmo para minha fraqueza. Eu só levanto e dito caminhos pelos quais eu ando, escolhendo-os não porque a emoção me ajudou, mas porque a consciência me disse: a vereda da vida está por ali. Sem nenhuma vontade, todavia, segue. Se eu faço isso todo dia, vai chegar o dia em que eu vou olhar e o banco da minha agonia, o sofá da minha impotência, ficou longe, já está lá atrás, eu nem percebi. Ele se afastou. Se afastou porque eu o deixei pela fé.
E aí, nesse caminho, o nosso amigo pode tropeçar em muitas alegrias sem saber. Porque aquele que busca alegrias para viver não as encontrará. Mas aquele que decide viver pela fé, mesmo sem emoção ou sensação alguma, a própria prática da fé, mesmo sem nada, vai te encher de uma alegria inexplicável, que é a alegria de viver pela fé sem precisar de coisa alguma, de saber que o poder para ser e existir está dentro de ti, não depende de nada à tua volta. A isso te gera uma alegria ultra circunstancial, que é aquela que diz: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimentos, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Maravilha. Aí é um passo a mais e você começa a entender por que se diz: o meu justo viverá pela fé. Agora, para quem quiser mais, é só escrever aí no portal a diferença entre fé e sensação, fé e sentimento, não é? Fé versus emoção. Tudo isso, o portal está cheio dessas coisas para vocês darem uma olhada aí, não é? Nós Fazendo ainda aqui. temos alguns minutos de papo de graça. Eu pesquisei aqui fé versus emoção, tipo assim, 2.000 não sei quantas, né? 2.000 não sei quanta, 2.193. Agora, se você puser... Sentimento? Fé não é... Fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Vamos ver. Olha aí. 364. É muita coisa. Eu falo muito sobre isso aqui, né? Demais. Ali é fé versus sensações. Um ali da ponta, ó. Sim, aqui. Fé versus sensações. Tem muitos 2009. aí para vocês, eu sei, porque quem fala sou eu e eu falo a beça sobre isso, porque essa é uma das coisas mais confusas na cabeça dos crentes, especialmente porque quase todo mundo é pentecostal e na igreja pentecostal ninguém vive pela fé, todo mundo vive pela emoção. Pela sensaçãozinha. Sensação, emoção, pelo grito, pelo desmaio, pela não razão. Não se tem um culto racional ali, é só uma catarse de todos os tipos. Como catarse é válido, agora como fé lúcida no Evangelho é uma coisa muito primitiva e infantil.